Olá, amigos, mais uma vez, muito obrigado pelo seu prestígio e principalmente pelo seu apoio. Estamos iniciando mais um ACS na TV, convidado especial, além de convidado, um amigo de longo tempo, com grande experiência portuária, diga-se de passagem. E ele esteve aqui o ano passado, numa outra condição, numa outra missão que ele desenvolvia, e hoje vem aqui como um novo diretor executivo do OGMO. O que é o OGMO? Você que não está muito familiarizado com as siglas do Porto, é a essência, é a base do Porto de Santos. Querginaldo Camargo, diretor executivo, boa tarde, um abraço para você. Querginaldo, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, graças a Deus. Espero que o mesmo esteja acontecendo com você. Felizmente. Antes de mais nada, vamos contextualizar, né? A linguagem portuária, algumas siglas não são tão familiares a alguns dos nossos telespectadores, ainda que o Porto esteja na essência da nossa história e da nossa vida, do nosso dia a dia. O que é o OGMO? O OGMO é a abreviação do órgão gestor de mão de obra, né? Ele é responsável pelo fornecimento da mão de obra avulsa ou para vinculação aos operadores portuários. Quando ele o que é uma mão de obra avulsa? É aquele que é escalado todos os dias. Né? Mas ele é cadastrado no OGMO? Ele é registrado e cadastrado. Você tem dois segmentos, que é o registro e o cadastro, né? Que o registro é a preferência, é aquele que tem a preferência do serviço, e o cadastro é a força complementar. O OGMO foi criado com a antiga Lei de Modernização dos Portos, a Lei 8.630, que não existe mais, eu achei, e achava, melhor dizendo, uma bela legislação, hoje superada pela Lei 2.815, que é o novo marco regulatório, mas o OGMO vem de 93, 2003, 2013, são 22 anos, é isso? 22 anos. Se não errei na conta. 22 anos da lei. O OGMO em si tem 20 anos, na verdade. Mas ele foi previsto na 8.630. Exatamente. A Lei 8.630 previa a criação do órgão gestor de mão de obra. Sim, só que nós temos que ver também contextualizando, há 20 anos atrás, 22 anos atrás, o cenário era totalmente diferente. Havia uma resistência muito grande ao OGMO, né, e ao que ele poderia ser. E, na verdade, o OGMO veio, já no contexto da lei, para treinar a mão de obra, para qualificar a mão de obra e para garantir a igualdade nos serviços, né? Esse era o grande foco do OGMO. Ter uma escala de trabalhadores atendendo a mão de obra, atendendo os operadores, de forma que fosse bem distribuída a mão de obra e não houvesse privilégios. Esse é um aspecto importante, você tocou num ponto importante. A partir da Lei 8.630, e na sequência, quando o órgão foi, na prática, efetivamente constituído e começou a exercer seu papel no contexto portuário, houve muita resistência. Nós temos, mas muito, eu me lembro, uma grande resistência, e alguns amigos passaram pelo cargo que hoje você ocupa. Aliás, vale destacar, o Camargo assumiu o órgão gestor de mão de obra há praticamente um mês. Desde já, sorte e sucesso, que eu sei que você vai precisar. Competência e experiência eu sei que você tem, não é elogio gratuito, porque a gente conhece. Mas você usou o termo resistência. Eu me lembro que houve realmente uma resistência, mas acho que os anos foram passando, todos os setores foram se adaptando e o trabalhador se adaptou. Hoje não existe essa resistência, pelo contrário. É isso, Camargo? O diagnóstico está correto? Eu diria que sim. Não? Hoje, nos primórdios da 8.630 havia muita desconfiança. Eu não diria resistência, mas desconfiança. É que o termo resistente você usou. Eu usei. Eu usei. A desconfiança do novo, do que seria. E foi desculpa interrompê-lo, mas era um início, o Porto vivia o início de um processo muito profundo de mudanças. E de conflito, o que é pior, né? Não era só a mudança em si, mas de conflito. Porque você mudava não só a relação capital-trabalho, mas você mudava toda a contextualização do fornecimento de mão de obra, que antes era feito direto pelos sindicatos. Então você criou, pela Lei 830, e repetido no novo marco, você criou uma figura para fazer a gestão dessa mão de obra. Então, era novo. Era o novo sempre desperta ou resistência, ou desconfiança, Sim. uma certa prevenção até, não é isso?
Até pelo despreparo de todos, né? E pela cultura que existia. Esse acho que é um aspecto importante. A cultura portuária era completamente diferente, principalmente no Porto de Santos, que é o maior porto da América Latina. Sim, nós vimos de vários problemas também decorrentes de N intervenções dentro da área portuária, né? Não só portuária, mas política. E 93 não estava muito distante de alguns eventos que é melhor passar uma borracha, né? Estão na história. Estão na história. Mas a gente gostaria que passasse uma borracha, mas sabemos que tem muitos que viveram essa época e sofreram essas épocas. Mas era uma novidade, e novidades trazem desconfortos. Mais um termo, hein? Resistência, desconfiança, prevenção, desconforto. Daqui a pouco a gente tem aí um amplo vocabulário, até porque a língua portuguesa é riquíssima. Posso mudar? Pode. Não podemos esquecer que todo aquele debate que teve do novo marco, o próprio trabalhador portuário defendeu a permanência do ógmo dentro da lei. Então, isso já mostra que a desconfiança, todos esses problemas ficaram também boa parte no passado. Hoje, o próprio trabalhador defende a figura do ógmo. Sem dúvida, sem dúvida. Esse é o aspecto importante. Se nós fizermos um rápido balanço nesses 22 anos, hoje já o ógmo já está inserido no contexto do sistema portuário, principalmente do sistema portuário santista, e hoje a relação é extremamente positiva, até mesmo com os líderes sindicais, que foram os grandes adversários dentro daquele contexto da desconfiança, da prevenção, da preocupação, outro termo que surge. Eu diria que hoje existe um outro termo, e é um termo que vem sendo construído nos últimos anos, que começou com a Sandra, já há 6, 7 anos atrás, que foi de construir a confiança, a parceria, construir hoje o respeito mútuo, né? Então, tudo isso vem sendo construído nos últimos 6 anos, com a Sandra, agora com a minha continuidade, nesse clima de confiança, parceria. Quantos trabalhadores estão cadastrados hoje no ógmo? Aproximadamente 7 mil, entre registrados e cadastrados. Registrados e cadastrados, tem aqueles que estamos, digamos, na reserva. Um quadro de reserva, não é isso? Você tem, além disso, você tem vários que estão afastados por questões de saúde, você tem os vinculados que estão fora desse quadro, mas continuam sendo mantidos nos nossos arquivos. Então, por isso, em torno de 7 mil. Vamos fazer o primeiro intervalo e voltaremos em seguida com o Camargo para continuar essa conversa sobre ógmo, principalmente, mas vamos entrar num dos principais pontos, esse ponto está na essência do ógmo, que é a formação, a preservação da formação e principalmente a qualificação profissional. A 8.630 também incluiu na sua previsão, no seu escopo, a criação do CENEP, que é o Centro de Formação Profissional. Então nós vamos falar um pouco da qualificação profissional, principalmente do trabalhador portuário do Porto de Santos. Voltaremos em instantes, fique conosco. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Voltamos com o nosso Acesse na TV, convidado de hoje, repito, amigo, que é Ginaldo Camargo, novo diretor executivo do ógmo,
órgão gestor de mão de obra do Porto de Santos, ele que assumiu há cerca de 30 dias, um pouco mais, um pouco menos, enfim, aproximadamente 30 dias, está ainda se familiarizando, ainda que tenha uma grande experiência portuária. Trabalhou em vários setores do Porto, em grandes terminais, então ele tem um conhecimento amplo. Eu acho que esta visão é ampla. Aliás, eu vou começar por esse aspecto. Eu ia entrar na mão de obra, na formação, mas vou puxar por esse, que eu acho que é um gancho importante para a gente abordar. O fato de você ter trabalhado também, vamos chamar respeitosamente, do lado de cá, do lado do terminal portuário, do lado do empresário, e hoje você está do lado do trabalhador, do lado não tomando partido, no sentido que você agora está atuando no órgão gestor de mão de obra, que é o outro lado, digamos, capital, trabalho. Essa experiência do Porto, o que está mostrando para você já nesses primeiros dias de Ogmo? Uma pergunta difícil, não de contextualizar, mas colocar em palavras, né? Nos últimos anos, dentro da minha carreira profissional, além da operação portuária em terminal, onde você quer queira, quer não queira, existe algum tipo de conflito com o operador, com o trabalhador, seja por um uso de um EPI, seja por uma norma de segurança, seja por um procedimento, às vezes até não é o que ninguém gosta de fazer, mas até um termo de ocorrência por causa de uma falta, ou seja, o que for. Eu também participei muito tempo no SOPESP, no Sindicato de Operadores Portuários. É verdade. Né? E com isso, acaba você criando um vínculo muito forte também não só com a massa, não é nenhum demérito, não estou usando massa aqui como demérito. Contingente. Do dia a dia, que você estava ali todos os dias do costado do navio, conversando com um, conversando com outro, mas também com os presidentes de sindicato, com as diretorias de sindicato. Então você acaba criando um vínculo que no primeiro momento também gera conflito, sempre vai gerar conflito capital-trabalho, nunca vai andar de mãozinhas dadas, né? Mas estão convivendo mais harmonicamente. Uma frase que eu gosto muito, uma cordialidade hostil. É uma cordialidade hostil, mas que sempre foi de mesa, né? Você senta na mesa, você está defendendo posições. Sim. Não, você está defendendo os interesses, seja de uma categoria legítimos da categoria, dos empresários, da classe patronal, do capital e do trabalho. Do capital e do trabalho. Quando você está no operador portuário, idem, você está defendendo os interesses do operador portuário e o sindicato está defendendo os interesses do trabalhador. Sem demérito, mas óbvio, você sempre vai ter alguma zona de conflito. No Ogmo, nós somos responsáveis por implantar, né? O que é pactuado entre operador portuário e sindicato, nós implantamos. Sendo legal, sendo possível de ser feito e atendendo às partes acordadas, nós vamos implantar. Seja uma escala diferenciada, seja um reajuste salarial diferenciado, uma equipe diferenciada. O Ogmo, ele executa o que é pactuado entre as partes. Sim. É só isso que o Ogmo faz na gestão da mão de obra entre capital e trabalho. Nós buscamos facilitar contato, buscamos facilitar implantações, reduzir atritos, mas nós somos executores daquilo que foi pactuado. Mas nesse contexto, só para complementar de uma forma bem direta a nossa questão, a sua experiência portuária no SOPESP, como trabalhando em grandes terminais, enfim, do lado do capital, legitimamente, agora está sendo importante, porque você conhece bem aqui, você está conhecendo um pouco mais o Ogmo, por que um pouco mais? Porque agora você está rigorosamente dentro do Ogmo. Exato. É um conceito diferente e a recepção, principalmente do sindicalista, do diretor de sindicato, tem sido muito boa. Eu sempre mantive um relacionamento muito cordial, muito íntegro com respeitoso, é verdade. Com os sindicatos. Traduzir, né? Sempre teve trânsito, né? Trânsito e respeito, né? Porque o que eu sempre procurei pactuar, eu sempre honrei, independente se tivesse escrito ou não. Sim.
Faz parte até, fora da atividade profissional, isso faz parte do caráter do Exatamente. Prometeu? Cumpra. Cumpre. Se está certo ou está errado, se cometi um erro ou não cometi um erro, eu me comprometi a fazer. Não é ilegal, faz. Né? Então, essa forma de ser, essa forma de agir no dia a dia, hoje no Ogmo tem angariado bons frutos também, que as pessoas sabem da seriedade que eu busco e eu procuro sempre implementar. Né? Eu não sou a favor de conflito, eu sou a favor de solução. Eu nunca digo que você tem um problema, nós temos um problema. Nós temos que buscar soluções. Conjunto. Essa é a linha correta. É um conjunto. Então, isso tem facilitado. Esse trânsito entre sindicato e trabalhador tem facilitado bastante. A recepção, nós estamos terminando esse bloco, e aí nós vamos dedicar, prometo, o telespectador, o terceiro bloco, à questão da formação da mão de obra. Até tem um assunto importante, recebemos sexta-feira, o presidente Roberto Clemente Santini e eu recebemos o embaixador da Bélgica, o diretor de Relações Internacionais e Comércio Exterior da Bélgica e também o cônsul da Bélgica. Recebemos na semana passada e nós vamos falar de trabalhador. Agora, a reação, a gente sabe que tem um meio portuário. É o meio do capital, o meio do trabalho. A reação foi extremamente positiva, a sua indicação, né? Foi. Ela foi bem tranquila, foi uma passagem tranquila. Pela relação que você tinha também. Entre todos. Você foi um homem de operação, e quando você foi um homem de operação na prática, você também convivia diretamente com o trabalhador, todos. Com os sindicatos, né? Exatamente. Tanto na parte operacional quanto na parte institucional, né? Então você tem essa convivência, isso facilitou bastante. Então foi uma transição muito tranquila. É mandato, como é que é? Como é que funciona a indicação? Uma indicação, é um mandato de 3 anos. 3 anos, renovável? Ele pode ser renovável durante bastante tempo até. E a indicação, a nomeação vem pelo Ministério, pela CEP? Não, na verdade é dos operadores portuários, homologado por uma assembleia dos membros do Ogmo, né? Então é formado pelos operadores portuários que são filiados, que são signatários ao Ogmo. Então é um mandato de 3 anos. De 3 anos. E é composto também, além do diretor executivo, só para a gente avaliar um pouco a estrutura e passar um pouco da... Eu tenho um conselho, que é composto por representantes tanto de operador portuário, quanto da associação comercial, quanto usuários, né, de forma geral, e de sindicatos. Aí tem a figura do diretor e aí o gerente. Fazer mais um intervalo, prometo, assuma o compromisso. Voltamos no terceiro bloco, vamos falar de mão de obra, qualificação de mão de obra, nível de mão de obra do Porto de Santos, perspectiva e um pouco do CENEP também, que vem desde a Lei 8.630, que é o Centro de Formação Profissional, hoje aí sob o comando direto do nosso secretário de Assuntos Portuários, José Eduardo Lopes. Grande amigo, aliás, um abraço para ele. Voltaremos em instantes. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage, facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Quem leva vantagem, quem leva comissão, quem leva propina, leva muito mais do que isso. Leva embora a dignidade, a honestidade, a cidadania. Leva embora o futuro do Brasil. Leva tudo. E você não vai fazer nada? Corrupção. Não leve, não aceite, denuncie. Acesse o site da TV Com e acompanhe a nossa transmissão em tempo real. Fique por dentro da nossa programação. TV Com, interagindo com você. Voltamos com o nosso ACS na TV, infelizmente, terceiro e último bloco de hoje, mas oportunamente, mandato de 3 anos, com certeza ao longo desses 3 anos voltaremos a conversar, ele volta a participar conosco, sempre com foco aí dentro do Ogmo de Santos. Falar de qualificação de mão de obra. Sei que você chegou
30 dias, mas está no Porto, ó, não muito tempo. Vamos botar aí, um amigo, uns 15, 20 anos, talvez um pouquinho mais. Vamos botar 15, vai. Qual é hoje, como é que você qualifica hoje o nível de mão de obra do Porto de Santos? 15 só na última empresa. Bom, eu fui seu amigo, hein? Você foi meu amigo, 15 só na última empresa. Aliás, sou seu amigo. Nós temos que avançar muito em qualificação, em treinamento, os cursos básicos. Hoje não adianta nós falarmos que o trabalhador, ou qualquer um de nós, né? Se nós ficarmos sem estudar 1 ano, 2 anos, nós já estamos ultrapassados. E o trabalhador portuário avulso, ele tem que, em muitos aspectos, ter essa consciência que ele também precisa. Ele tem que passar desde dos treinamentos básicos, das reciclagens de equipamento. Nós estamos buscando agora outros cursos formadores para que o trabalhador tenha outras oportunidades. Não dá para pensar só no trabalhador, em treiná-lo apenas para fazer o que ele faz hoje. Nós temos que qualificar o trabalhador pensando no futuro. E na multifuncionalidade? Multifuncionalidade, pensando na cidadania desse trabalhador, mudar os conceitos e paradigmas que o próprio trabalhador tem, que ele tem que pensar em outras oportunidades. Hoje nós estamos movimentando, nós estamos num período onde a economia está, vou usar a expressão, meio estagnada. Meio? Meio. Um otimista por natureza. Um otimista por natureza, meio estagnada, e você vê já a dificuldade que está tendo em todos os segmentos. E o segmento portuário, ele reflete isso também. Nós tivemos aí nos últimos meses, foi manchete de vários jornais, a demissão em massa em várias empresas. Isso é ruim. Isso é ruim. E nós temos que pensar que o trabalhador portuário avulso, ele também envelhece. Ele, com 40 anos, ele é uma coisa, com 50, ele já é outra. Ele não vai... Sim, mas mais experiente, né? Mais experiente. Eu não tô... Eu sei que você não está falando isso, apenas um comentário, mais experiente. É importante isso. Eu acho que a experiência é fundamental. Mas essa experiência, ela tem que ser moldada com a qualificação. Sim. E pensando também no que ele vai fazer diferente. Porque você com 50 anos, com 55 anos, você já não vai ficar pensando mais em virar à noite trabalhando. Você vai querer um trabalho um pouco mais leve, até porque, por mais que a gente se considere, eu também sou cinquentão, você também, a gente não tem aquele pique de 10 anos atrás. Natural, é a lei da vida, né? É a lei da vida. E o trabalhador portuário é a mesma coisa. Nós temos que pensar que ele vai sofrer os efeitos da idade. Não temos que pensar que eu tenho que qualificá-lo para exercer outras atividades. A renovação. Nesse contexto, permita interrompê-lo já para tentar encaminhá-lo, até porque daqui a pouco, infelizmente, teremos que terminar o programa, mas dentro do contexto do Senep, gostaria que você abordasse um pouco órgão do Senep, está passando aí o Eduardo, o próprio Oswaldo, que é o superintendente, é o presidente, aliás, nomeado pela CODEST, então, e nós tivemos uma reunião na semana passada, o grupo de sustentabilidade, lá na CODESP, justamente tratando sobre isso, sobre qualificação de mão de obra. Como é que você observa o Senep? Como é que está? Já está em entendimento? Já estão trabalhando juntos? Com a minha ida para o Ogmo, comecei a participar mais ativamente do Senep. Né? Só esclarecer, o Senep é o Centro de Informação de Mão de Obra, criado pela Lei 8.630. Isso. E foi no novo marco ele não está incluso, né? Só que como é um absurdo. Não fala aí, deixa para lá. De qualquer forma, o Senep ele existe e nós estamos estudando como fazer ele renascer, né? Porque o Senep, como centro educacional, ele tem tudo para beneficiar uma comunidade. O Senep ele não é exclusivo para o trabalhador portuário avulso. Nós temos que pensar que ele também é para a comunidade portuária. Então, eu tenho que criar uma divergência não, eu tenho que criar opções
para o Senep. O Senep ele tem que começar a ter uma vida diferente. Ele tem que pensar que ele tem que dar toda a atenção ao trabalhador portuário avulso, mas ele tem que pensar que esse trabalhador portuário avulso, ele pode deixar de ser avulso e pode ser vinculado, mas ele continua estando ali para treinamento. Como eu posso qualificar outro tipo de mão de obra para a atividade portuária com outras fontes de recurso, não do fundo da Marinha, que é do trabalhador portuário avulso. Do PREPOM. Mas eu posso ter outras fontes de recurso. Eu posso até ter cursos montados a título de pós-graduação, em parcerias de universidades. Sim, universidade. Inclusive, no nosso conselho curador do Senep estão presentes 2 ou 3 universidades. Sim. Rapidamente, infelizmente, repito, estamos terminando, mas a questão do simulador, como é que está? Que eu acho fundamental. O simulador, nós estamos com um processo de liberação de dinheiro do Ministério, em função de uma ação, né? Toda a negociação já está pronta desse simulador. Tendo a liberação do dinheiro, nós vamos fazer a aquisição. Já temos quem é o fornecedor. Há uma perspectiva assim de prazo, só para situar um pouco o trabalhador que também nos acompanha? Olha, eu gostaria que fosse ontem. Eu anteontem. Eu gostaria que fosse ontem, mas depende. Por exemplo, a Caixa Econômica Federal nos pediu 20 dias para dar qual era a disponibilidade, qual era o dinheiro, o saldo em dinheiro que teria nessa conta para ser apresentado. Esse tempo está se esgotando agora. Então, a partir daí, vai para o Ministério para ser liberado esse dinheiro. Mas entre a liberação e a entrega do simulador não vai passar mais do que 3 ou 4 meses. Deus lhe ouça. Olha, terminamos aí o programa. Olha o que eu falei, liberação do dinheiro, sim, hein? Sim, mas eu acho já é um prazo excelente e mostra um avanço. Eu sinto e acompanho essa questão do simulador, estamos encerrando o nosso programa, há algum tempo já, e agora eu sinto que ele está avançando. E essa informação que você nos dá é mais uma etapa. Não estou dizendo que vai chegar amanhã, como você também não disse isso, mas a gente percebe que está avançando. Ô Camargo, muito obrigado mais uma vez, de pronto, em nome também da diretoria da nossa Associação Comercial, em nome da comunidade portuária que nos acompanha sempre. Boa sorte, boa sorte. Tenho certeza que você vai ter sucesso, que você tem experiência, tem caráter e tem principalmente bom senso, que é o que precisa nessa relação capital do trabalho. Entendimento, bom senso e boa vontade para convergir e não divergir. Um abraço e sucesso. Muito obrigado. Conosco, então, o Camargo, eu agradeço mais uma vez, agradeço também você a sua participação, o seu apoio, o seu prestígio, e até a próxima, e seja feliz.